Olá, aqui é Guimar Felipe, entrando mais uma vez através do canal Minuto Holístico. Hoje nós vamos tratar de um tema que eu diria assim, que tem muitas vertentes. Terapia de vidas passadas. O que é isso? Basicamente, através do reviver, você vai buscar alguma coisa que não está legal na sua vida. Como é que isso funciona? Temos, por exemplo, nossa vida, o que é viver? É você ter uma sequência de fatos, um atrás do outro. Muitas vezes, um desses fatos não foi bem realizado, não foi bem trabalhado, e isso acaba gerando uma série de problemas. Isso a gente pode dizer na atual existência como nas anteriores. Através da terapia de vidas passadas, nós podemos reviver esses pequenos problemas ou grandes e procurar um ajuste. Eu costumo comentar o seguinte, na vida, para que a gente possa ter um convívio social legal, muitas vezes nós somos obrigados a engolir sapos. E às vezes esse sapo tem as unhas compridas. Então ele desce daquele jeito que... E isso daí acaba criando um trauma, um nódulo, uma mácula, enfim, alguma coisa em que você joga para baixo do tapete e aquele negócio vai, sabe, toda hora ele vai e volta, 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 e chega num determinado momento que quando ele volta com força total. Através da terapia de vidas passadas, como que é feito isso? O processo terapêutico, ele é uma revivência do passado. Então você vai reviver algumas situações, aí você vai ter condições de ponderar se aquilo está certo, se não está, enfim. Uma forma de você trabalhar as informações em que culminaram com o problema hoje. Isso daí, ela pode ser tanto na vida atual, como eu já disse, pode ser algum trauma ocorrido na vida intrauterina, como também pode ser numa encarnação anterior. Então, quando as pessoas comentam, aqui se faz, aqui se paga, ou hoje, ou amanhã, ou depois, teu débito vem. Então, por que ocorre isso? Como é que essa terapia ela funciona? Muitas vezes as pessoas perguntam, para fazer essa terapia eu vou ter que ser hipnotizado? Não. O terapeuta, ele vai conduzindo a situação em que você vai rememorando as coisas. Existe até o processo de hipnose, mas na terapia de vidas passadas você está consciente, como nós estamos conversando aqui. Só que você começa a lembrar determinados fatos, coisas que às vezes você se nega em plena consciência a buscar. E acaba levando uma série de, vamos dizer assim, uma série de distorções que desequilibram o seu dia a dia. Então nós vamos ver hoje um profissional que trata realmente disso. A terapia de regressão a vidas passadas, ela tem um nome que assusta muitas vezes, que é complexo, que é vidas passadas. Mas é importante esclarecer que a terapia de regressão, ela não deve ser utilizada em relação
ao fato que está sendo objeto da regressão. No fundo, o que tratamos nessa terapia é a cura de um trauma, né? Ela é uma ferramenta a mais que as pessoas têm à disposição para tratar e curar-se dos seus traumas. Na regressão, nós buscamos a origem do trauma encontrado. E na regressão, como ferramenta da terapia, nós fazemos uma espécie de viagem ao passado emocional do paciente e não uma viagem ao passado físico necessariamente. Muitas vezes, o paciente, quando entra no estado de regressão, ele nos traz um histórico, nos traz um enredo, né, que não significa necessariamente uma experiência de vida anterior, mas sim um enredo que o subconsciente ou inconsciente do paciente criou para contar a história do seu trauma. O importante na regressão, a técnica da regressão, é abordar a emoção que deu origem ao trauma que está sendo tratado e não ao fato que está sendo narrado durante a regressão. Se o personagem durante a regressão diz que foi um general romano, um imperador ou um escravo, não faz diferença. Se nós prestarmos atenção na história, deixamos de cuidar do objetivo principal da terapia, que é curar as pessoas dos traumas que ela tem. As pessoas costumam muito perguntar, e esse é o grande medo das pessoas em relação à terapia, a primeira coisa que eles me perguntam é: mas não tem o risco de eu não voltar? E eu digo: nenhum risco, porque na verdade você não vai para lugar nenhum, portanto quando você não vai, não tem risco de não voltar. A terapia de regressão é muito simples, ela é feita com uma técnica do que nós chamamos de hipnose leve, hipnose ericksoniana, onde o paciente fica consciente o tempo todo. Não é aquela hipnose que a gente vê em teatro, que a gente vê em espetáculos, né? Que 1, 2, 3, e aí você está dormindo e eu peço para você fazer o que você não faria conscientemente. Esse é outro trabalho. Isso não é terapia de regressão e não é hipnose utilizada sob o ponto de vista terapêutico. Eu preciso que o meu paciente se lembre de tudo o que acontece durante a terapia, para que ele, se recordando do que aconteceu, identifique a sua história nesse contexto. A outra forma de hipnose é como se eu pusesse alguém para dormir, assistisse o filme da vida dele, depois eu acordo ele e falo: agora eu vou te contar o que aconteceu. Ele vai ter que acreditar em mim. Na terapia séria de regressão, o paciente não dorme, não entra em transe, ele fica num estado alterado de consciência. E o próprio nome já diz, estado alterado de consciência significa manter a consciência. Não tenham medo da regressão. A regressão é só mais uma técnica de terapia à disposição de todo mundo. Funciona muito bem, traz resultados fabulosos. E tem uma grande vantagem, ela encurta violentamente o tempo de terapia. Com a regressão, você não precisa ficar anos e anos numa terapia convencional. Ela pode ser resolvida em alguns meses. É evidente que a terapia convencional tem a sua função, tem a sua aplicação. Não são todos os traumas que são passíveis de serem resolvidos através da regressão. São ferramentas distintas, ambas funcionam muito bem para aquilo que se propõe a fazer. Tentem conhecer a terapia de regressão. Ela não é agressiva, ela não é invasiva e ela é muito menos complicada do que você imagina. Como vocês viram a respeito da terapia de vidas passadas, tá? Ela é uma técnica a mais para auxiliar o tratamento até da medicina convencional. Tá? Hoje é considerado, tá? Hoje não, né? O cara que criou esse negócio todo, tá?
foi na década de 60 e 70, é o Morris Northerton, né? É um psicólogo, PhD, e através do trabalho dele que se desenvolveu toda essa estrutura que hoje a gente tem. Que foi Egmar Felipe, esperando você de braços abertos para uma nova oportunidade e agradecendo a sua audiência. Até mais.